Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Nisso de hoje. É a pergunta de Rodrigo da Silva. Professor, para a psicanálise a meditação pode ter de fato algum efeito terapêutico? Boa pergunta. As diferentes formas de meditação estão se ampliando, sendo usadas aí no contexto da saúde mental. E a minha resposta primeira é que sim. É que obviamente sim, que comprovadamente sim, né? Algum efeito terapêutico. Mas vamos examinar um pouquinho mais de perto essa palavra meditação, né? E lembrar que existem várias formas de meditação, né? A gente tem meditação oriental, mas a gente tem, muito esquecida, a meditação como uma prática de cuidado de si na tradição do Ocidente. Isso estava lá com os babilônios, estava lá entre os gregos, isso estava lá entre os egípcios, né? Onde a meditação tinha que ver com um certo exercício do olhar, né? Ver as coisas de longe, ver as coisas de perto, examinar as coisas, examinar-se, né? Prestar atenção a si, prestar atenção aos seus sonhos, prestar atenção ao que você diz, prestar atenção à vida, prestar atenção, por exemplo, às estrelas. Era um exercício, né? Era uma meditatio, né? Que os filósofos antigos recomendavam, né? Vamos lembrar que a filosofia moderna começa com Descartes e um trabalho chamado Meditações cartesianas. Existe então uma meditação e a psicanálise, eu tentei mostrar isso, ela tem uma forte ligação arqueológica com essas modalidades de meditação no Ocidente, né? Por exemplo, a premeditatio malorum, né? A meditação sobre os mares, né? sobre o que a gente tem medo, né? O enfrentamento dos nossos medos. Era uma meditação, né? Uma forma de colocar-se em relação a si. Muito importante, acredito nos efeitos terapêuticos, mas eu penso que a tua pergunta se referia mais à tradição do Oriente, né? E o lugar ali cultural, social que a meditação tem para povos na Índia, né? A meditação que visa encontrar e produzir o samadhi, né? A libertação e a conexão então entre os chakras, que é uma experiência assim entre mente e corpo, uma experiência que tem que ver com dissolução, né? Ou suspensão do eu. Também a meditação budista, o zen budista, né? Com os seus koans, né? Olha a experiência da linguagem aí, né? Com seus haikais, com o seu exercício do gesto, né? Seja no ikebana, seja no origami, né? São exercícios ligados à tradição da meditação, né? Então a meditação chinesa, a meditação nepalesa, a meditação sufi, né? Pra gente pensar aí também no contexto do Oriente Médio, são todas formas de experiência de si que possuem um valor terapêutico. Qual seria, né? Quando a gente fala no mindfulness, que é a modalidade de meditação que está mais presente, eu acho que na cultura da saúde mental hoje no Brasil. A gente fala o quê? Entrar em flow, né? Entrar num estado de concentração, né? De suspensão de um certo jeito de pensar, né? Uma espécie de limpeza, né? Da alma e de reapropriação da corporeidade, né? Por isso, vale dizer a importância maior nas meditações orientais, nem tanto nas ocidentais, da respiração. De como a gente
enfim, se coordena como a gente, para usar um conceito do Winnicott, né, como a gente trabalha com o psiquissoma, né, a ligação entre o mental, o psicológico e o somático, o corporal. Isso é muito importante, por exemplo, para enfrentar casos mais ou menos crônicos de ansiedade. A ansiedade, especialmente quando ela vai dominando a vida de uma pessoa, ela está muito ligada com o quê? Com a nossa perda da possibilidade de introduzir descontinuidades na vida. Descontinuidades imaginárias, descontinuidades simbólicas, descontinuidades no real. Né? Então aquela pessoa que segue, né, 24 horas no ar, sempre atento, sempre em guarda, ela vai criando para si uma vida sem descontinuidade. Dali a pouco ela não consegue mais dormir, porque dormir é um ato que envolve o que? A gente transitar do mundo da vigília para o mundo do sono. É um ato que envolve, então, uma espécie de meditação natural, né, de uma meditação espontânea. Aqueles que não conseguem meditar, não conseguem instituir para si, criar-se para si essas descontinuidades. Porque a hora que a gente tem esse corte, a gente tem, portanto, um momento de separação e um momento de religamento. Mindfulness ele é muito útil, né, como uma técnica terapêutica. Então aí a gente vai distinguir o que é a técnica, né? Um fazer mais ou menos anônimo, que cada um pode se apropriar e exercitar, né? Mais ou menos, encontrar a forma de meditação que é boa para si, mas são técnicas, né? E isso difere, por exemplo, é difícil comparar isso com a psicanálise, porque a psicanálise é um método, e o método envolve um conjunto de técnicas, associação livre, por exemplo, interpretação, manejo de transferência, manejo de angústia, né? Então dentro daquilo que a gente chamaria na psicanálise manejo da angústia, né, da ansiedade, as formas de meditação elas são muito importantes, elas servem, né, se prestam bastante para isso. Houve um autor, que é o Jung, Carl Gustav Jung, que percebendo, né, a potência da imagem, do nosso processo imaginativo, né, o reimaginativo, introduziu uma técnica chamada, né, justamente de imaginação dirigida. Então, envolvendo a gente criar-se imagens, a gente criar-se imagens mandálicas, imagens apaziguadoras, imagens às vezes escolhidas da nossa história, e que tem uma função de o quê? Integrar, né, e separar. Isso, muito importante, é um exemplo de como técnicas aparentadas à meditação já estão presentes aí na tradição da psicologia analítica, da psicologia de Jung. As meditações, elas ajudam a gente a, por exemplo, né, cortar certos ciclos de pensamento, né, pensamentos circulares. Por quê? Porque elas interrompem o pensar. Elas convidam você para uma outra experiência de mundo, não baseada no pensar, mas, por exemplo, baseada em imagens. Por exemplo, baseada em sensações. Por exemplo, baseada em percepções. Por exemplo, baseadas na memória. Mas aí você vai dizer, não, mas tem também aquela memória que se apega a palavras e fica repetindo ressentidamente ou preocupadamente. Eu vou dizer isso, ele me disse aquilo, amanhã na reunião. Ou seja, isso se trata com essa separação, essa técnica de separação que é a meditação. A respiração, a yoga, né, a Hatha Yoga, ela é admirável para isso, porque ela vai mostrando pra gente, a dança pode ajudar também, né, a dança, os transes místicos, são todas formas, né, de meditação bruta, né, de meditação espontânea, de meditação que nos tiram fora. Muito importante a gente sair de si para poder voltar, né? Muito importante essas pausas, às vezes elas estão marcadas, né, por datas simbólicas, por uma vida em estrutura de trabalho e fim de semana, onde a gente tem que descansar, a gente tem que produzir isso que é então aí compatível com Lacan, alguma experiência do vazio, né? As meditações, né, Nirvana, as meditações orientais, elas cultivam bastante isso que o Lacan também valoriza, que é essa arte de criar um vazio, a arte de criar o seu vaso interior, né, o seu espaço, né, não ocupado.
numa vida gerida pela ocupação de todo o tempo, pela performance, pela produtividade, o vazio adquire assim um valor muito grande, tanto então como cultivo, né, quanto como experiência real, em ato concreto no nosso dia a dia. David Lynch é esse grande, quem quiser ter um relato biográfico de alguém que curte a meditação e que fala sobre isso muito bem, esse é diretor de cinema, né, Blue Velvet, Twin Peaks, esse diretor muito afinado com a psicanálise, como já diria o Zizek, né, é um grande praticante da meditação. Eu mesmo faço uma confissão pública aqui, durante muitos anos e ainda ocasionalmente pratico a meditação, tanto oriental quanto ocidental. Pronto, falei! Quem quiser receber mais fragmentos meditativos aqui no Falando Nisso, clique no Aqueronta Mover.